Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um vídeo sobre pincéis. Eu venho mostrar e falar de cada pincel que eu tenho, ou melhor, quase todos, os mais importantes e os que eu uso. E eu já fiz um vídeo destes há uns tempos atrás, eu acho que foi há um ano. Eu vou deixar o link desse vídeo na caixa de descrição se vocês quiserem ver. Nesse vídeo eu acho que falei dos pincéis básicos para iniciantes, mas hoje vou mostrar quase todos que eu uso para as minhas maquilhagens. Só uma coisa à parte, hoje o dia está bastante incerto, às vezes está sol, outras vezes está nublado, por isso a luz é capaz de mudar várias vezes. Eu não consigo mudar isso, por isso desculpem e vamos passar à frente. Obviamente vocês não precisam destes pincéis todos, eu quando comecei quase que não tinha pincéis, eu fazia a maior parte da minha maquilhagem com as mãos e vocês conseguem fazer isso com a prática e tudo mais, mas um bom pincel faz toda a diferença na maquilhagem, na minha opinião. E outra coisa, lá por dizer que um pincel é para pó ou para blush ou seja o que for, ou mesmo eu que estou a dizer que uso para certa função, não quer dizer que vocês tenham a usar da mesma maneira. Se forem criativas, um pincel dá para ser usado de várias formas. O pincel que eu uso para a base é o da Kiko número 107, ele custou 12,90€, penso eu, tenho quase a certeza, e como veem ele é um flat top, ou seja, é um pincel reto, e não é totalmente reto, ele tem uma certa curvatura aqui, ou seja, ele tem a forma côncava, é isso que eu queria dizer. O pelo dele é sintético e ele é bem durinho, não tem nada a ver com um stippling brush que tem tipo espaços no meio, ele é bem durinho e apanha muito bem o produto. Ele dá para bases líquidas, base em mousse, base compacta, funciona com muito tipo de base, obviamente que ele está sujo, aliás todos os meus pincéis vão estar sujos porque eu acabei de aplicar a maquilhagem. Agora, eu não aplico a base de forma circular, eu empurro a base contra a pele, eu dou batidinhas pela cara toda, acho que este pincel funciona melhor assim, ou então dou risquinhos de baixo para cima, se for de cima para baixo vai sentar muito mais as linhas, seja qual for o pincel, e vai destacar mais aqueles pelos na cara que nós temos, não é? Por isso eu dou batidinhas pela cara toda, até porque assim vai dar uma melhor cobertura da base. Mas sim, eu adoro este pincel, é sem dúvida o melhor pincel que eu experimentei até hoje e não largo. Para aplicar o pó eu uso um pincel grande e fofo, como veem ele é bem grande e é bem fofo, ele está cheio de pó. E este pincel, aliás, este de cano rosa, eu não faço ideia onde é que eu comprei e não tem sequer a marca. Para aplicar o bronzer eu uso este também da mesma marca, que eu não faço ideia de onde é, mas eu gosto muito deste pincel, ele é bem fino, como veem é achatado e assenta muito bem na minha testa, por isso eu gosto bastante deste. Estes dois pincéis já me acompanham há anos, mesmo quando eu não usava maquilhagem lá fora, brincava com ela em casa e eu já os lavei várias vezes, continuam perfeitos, mas infelizmente eu não faço ideia de onde é que eles são. Para blush eu uso este da Essence e eu tenho quase a certeza que já não há nas lojas, pelo menos eu nunca mais o vi, mas é sem dúvida o melhor pincel para aplicar blush. E eu acho que ele até era para aplicar pó, eu acho que na embalagem dizia que era aplicar pó, mas não sei, para pó eu gosto de um pincel grande e este assenta é bem nas maçãs do rosto. Ele é ótimo para aplicar, para além de apanhar muito bem o produto, ele, tipo, como é que eu sei explicar? Ele esfuma muito bem, mas marca bem esta parte, por isso nem sequer precisam, desculpem, por isso nem sequer precisam de fazer contorno nem nada disso, porque ele já marca muito bem, já cria bem uma linha, mas também esfuma muito bem, por isso eu acho que ele custou por volta de 4€ na altura. Agora vou passar para os pincéis de olhos. Um dos pincéis que eu uso sempre e adoro mesmo é o da Kiko número 200. Ele custou 9,90€ e como vocês veem ele está bastante sujo, mas não vamos ligar a isso. Como veem ele é um pincel maiorzinho de esfumar e as cerdas dele são sintéticas naturais, ou seja, tem o melhor dos dois mundos. Ele esfuma qualquer tipo de sombra e também pega muito bem a sombra. Normalmente eu só uso quando quero um esfumado mais esfumado, digamos assim, porque quanto maior for o pincel, mais esfumado o olho fica. E eu uso obviamente no côncavo, ou então quando uso um pincel de esfumar mais pequenino e a sombra fica mais concentrada e eu quero um efeito mais esfumado, eu uso este depois. Eu adoro este pincel. Uma coisa que eu não gosto nele é que quando ele precisa de ser lavado, ou seja, já tem muita sombra, ele começa a picar um pouquinho, mas é só mesmo quando tem já demasiada sombra. Quando não tem, ele é bem fofinho e foi das melhores compras de pincel que eu fiz, sem dúvida. Agora vou-vos falar de 2 kits de pincéis de olhos que eu adoro e que não vivo sem. E se vocês acompanham o meu canal, com certeza já me ouviram falar de, pelo menos num destes 2 kits. O
primeiro que eu tenho para vos mostrar é o da Six Plus. Este eu comprei na lojinha da Janina e eles trazem 7, como vocês veem, e custaram 15€. Sim, 15€. Não tem muita informação destes pincéis, mas eu tenho quase a certeza que é pelo sintético, mas também tem algumas cerdas naturais. Este é sem dúvida o pincel que eu uso mais deste kit, que é um pincel de esfumar mais pequenino. Eu uso quando quero um esfumado mais concentrado e mais naquele sítio. Eu gosto muito deste. Eu uso no côncavo, uso para esfumar rente à raiz das pestanas inferiores. Vocês também me veem usar várias vezes este. Este é um pincel de pálpebra mais fofo. Bem, posso sair todo, mas eu uso para iluminar a sobrancelha ou para aplicar sombra. Eu gosto muito deste pincel, é muito macio e apanha muito bem as cores, aliás, as sombras neste caso. Aliás, qualquer destes pincéis, eu não estou a conseguir falar hoje, qualquer destes pincéis apanha muito bem a sombra. Depois tem um pincel oblíquo e eu adoro este pincel, também é super fofo e eu uso quando quero o canto externo mais marcado e mais definido ou então para aplicar sombra nas pestanas inferiores. Eu gosto bastante deste pincel também. Este kit traz também um pincel de pálpebra mais durinho e eu uso este para aplicar as sombras líquidas. Quando quero uma sombra com um efeito mais líquido, ponho um pouquinho de água e espalho na pálpebra, porque ele é bem mais durinho e faz com que o efeito fique muito bonito e apanha muito bem a sombra. Também traz um pincel lápis e normalmente eu uso este pincel para aplicar sombra nas pestanas inferiores ou então quando quero... Por exemplo, eu aplico o lápis preto, mas quando eu quero que dure um pouquinho mais, eu ponho um pouquinho de sombra preta por cima e uso este pincel na linha d'água também. Traz um pincel mais pequenino oblíquo e este é para preencher as sobrancelhas. Eu não uso este pincel para esse efeito, eu uso para aplicar sombra aqui em baixo ou quando quero uma maquilhagem mais detalhada no canto externo. Para preencher as sobrancelhas eu uso este, que vocês já viram várias vezes antes também, e ele é de um kit da Claire's, um kit bem antigo, mas eu gosto muito deste pincel. Também traz este pincel que é bem mais pequenino e pontiagudo, supostamente é para fazer um delineado em gel. Se vocês acompanham o meu canal sabem que eu não gosto desse tipo de delineado, eu gosto do líquido, por isso eu uso este pincel para delinear os lábios com um batom e depois passar o batom normal, por isso eu uso como pincel de lábios. O outro kit que eu tinha para vos falar é o da Real Techniques. Eu também comprei na lojinha da Janina, porque é a loja online que eu tenho mais confiança e que obviamente tem parceria, porque temos que ser sinceras. Este é um kit mais pequenino, traz 5 pincéis e é de 25€, o que eu acho um ótimo preço porque basicamente é 5€ por pincel e estes pincéis da Real Techniques, nós todos sabemos que são bastante caros. Bastante caros, é o preço normal, mas sozinhos eles custam entre 10 a 13€ ou até 15€. E traz uma bolsinha se vocês quiserem secar os pincéis ou então viajar com eles, mas eu não faço ideia onde é que meti a minha, não sei, eu também não tencionava usá-la, só mesmo se fosse viajar, mas eu também gosto muito deste kit. Vou começar com o Deluxe Crease Brush. Eu não tenho muita informação sobre eles, tipo os pelos nem assim, mas eu tenho quase a certeza que é pelo sintético. Como veem, ele é um pincel maiorzinho e é mais durinho, mas também é fofinho e eu uso para esfumar sombra no côncavo. Eu não sei se é essa a função dele, mas é assim que eu uso. Quando eu quero um esfumado maior, mas mais definido, é este o pincel que eu uso. Depois temos o Base Shadow Brush e, como o próprio nome indica, é para aplicar base de sombras ou primers. Eu não uso para essa função, eu uso para aplicar sombra normal. Acho que ele apanha muito bem a sombra e também espalha, ou melhor, também esfuma ao mesmo tempo que espalha a sombra, por isso eu gosto bastante dele e, como veem, ele é mais achatado, mas também é muito fofinho. O kit também traz o Accent Brush e eu adoro este pincel, é sem dúvida o meu pincel favorito do kit, eu adoro mesmo. Como veem, ele é bem pequenininho e é durinho e é perfeito para aplicar sombra nas pestanas inferiores ou então nas pestanas superiores, quando vocês querem um delineado mais intenso, ou então para uma maquilhagem mais detalhada no canto externo. Ele é ótimo e apanha muito bem a sombra, por isso eu adoro também. O Brow Brush, e como o próprio nome indica, é para aplicar sombra nas sobrancelhas, mas eu não o uso para essa função, eu uso para aplicar sombra nas pestanas inferiores, quando os meus outros estão sujos, porque este nem uso muito. Ele é bem durinho e oblíquo, como vocês veem. E também o Fine Liner Brush, e obviamente é para fazer delineado, mas como eu não faço delineado em gel, eu não uso estes pincéis mais pequeninos. Agora, se eu tivesse que escolher os dois kits, sem dúvida que escolhia o da Six Plus, primeiro porque traz mais pincéis e que traz pincéis mais variados, que dá para fazer várias coisas com eles. Por isso, este
ganha sem dúvida. E estes são os pincéis que eu uso e adoro. Eu tenho outros pincéis de outras marcas, mas eu só os uso quando estes são sujos. Estes são os que eu adoro mesmo. Muitas meninas pediram para fazer este vídeo, por isso eu espero que vos tenha ajudado e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pôr os links dos pincéis na caixa de descrição, porque aí tem mais informações do pincel. Vocês conseguem ver fotos do pincel porque os meus estavam sujos, não é? Eu acabei de pôr a minha maquilhagem. Vai estar tudo na caixa de descrição. E sim, acho que não tenho mais nada a dizer, a não ser espero muito que tenham gostado deste vídeo. Até ao próximo. Tchau!